A gente tem vivido um mercado cada vez mais do FOMO. Eu olho o Polymarket e vejo lá 46% de chance do Milei se reeleger e 43% de aparecer um outro cara. Eu acho completamente errada esse Polymarket. Estou convencido que o Milei, a chance dele é 60, 70 plus. A economia de Buenos Aires está mais fraca do que a gente imaginava. A economia do resto do país está muito forte. Eu continuo dizendo que a Argentina vai virar investment grade até 2030, nessa década ainda. Aluno que faz lição de casa passa de ano. E a Argentina hoje, de fato, é o aluno mais disciplinado do mundo. Acontecem eventos extraordinários no Brasil no ano eleitoral? Acontecem, aconteceu várias, facada, cai avião, a gente sabe, mas você precisa acreditar nisso. O jogo, do jeito que ele está jogado hoje, vai cair no colo do Lula. Paulo, a última vez que você veio aqui, foi um sucesso, aliás, aquele episódio de Argentina que a gente fez. Pô, os dois foram bem demais, foram. Mas o primeiro você veio com aquele negócio do, né? Sim. Que ia ser o trade da aposentadoria. Tô tendo que trabalhar mais. Mas assim, eu acho que a foto de curto prazo, talvez ela não diga exatamente o que você estava querendo tangibilizar, né? Porque é óbvio, pô, a turma de casa escuta o podcast, vê aqui no YouTube, etc. Já vai bate o olho lá no Merval, etc. Vê o comportamento da bolsa, que aliás, o fundo que você lançou tem a proposta justamente de controlar isso, né? Sim. Por ser um long bias. Mas assim, essa foto ela não tangibiliza o que você estava querendo dizer. O que você está querendo dizer tem a ver com uma janela mais longa. Então, vamos falar disso. Por que você acha que vai ser para multiplicar o dinheiro por 10? Cara, assim, só alguns números pra gente lembrar. A primeira vez que eu vim aqui foi julho do ano passado, tá? Para falar de Argentina, especificamente. Aí eu tava olhando os números até hoje, tá? A bolsa lá subiu 20%. Eu tô pedindo a bolsa lá com um MSCI, tem um ETF lá que trada lá fora, que é o ARGT, que eu uso como referência. Eu não tô seguindo ele, mas eu uso como referência. Porque o Merval é em peso, e aí tem a questão cambial. Então esse índice subiu 20 em pouco menos de 12 meses. Não é ruim, né? Deu mais que o CDI. Sim. O nosso fundo subiu 30, que também não é ruim. Não tenho certeza, mas talvez tenha dado 2 CDIs, não sei, por aí. A nossa bolsa aqui, mentira, eu falei errado. Esse índice subiu 10, o nosso fundo subiu 30 então você fez e o Bovespa subiu 20. Perfeito. Nessa janela. Então 10, 20, 30. Isso. Então o Bovespa no meio, o nosso fundo 30, o Bovespa 20 e o ETF subiu 10. Então a gente foi bem relativamente ao ETF, deu mais do que a bolsa aqui, mas não foi uma baita de uma lavada como eu achava que ia ser. Porque aconteceu muita coisa, né? Teve a eleição lá que foi positiva do Milei, ele conseguiu construir uma base parlamentar, está tendo uma revolução no setor de energia, que é muito importante na Argentina. Lembra a história da vaca morta? E até hoje, coincidentemente, Collazo, a gente tinha combinado essa reunião há mais de uma semana. Hoje é uma terça-feira, eu tive com o presidente do Banco Central da Argentina, com o secretário de Economia, com o ministro do setor de mineração, de recursos naturais. Hoje, inclusive, tive de manhã reunião com esses caras. E tive com a YPF e tal. Teve um evento de um outro banco aí que eu participei e esses caras estavam lá. E eu ouço eles falarem sobre toda a evolução do plano econômico que eles estão implementando, e eu saio da reunião e falo, cara, como é que as pessoas não têm uma posição importante nessa tese, né? E assim, a explicação é porque não está dando FOMO. A gente tem vivido um mercado cada vez mais do FOMO. Eu vou comprar o que está subindo, eu não tenho paciência para carregar, cada vez mais o curto prazo, convicções baixas, eu diria, em quase tudo. Então segue o fluxo, vai ali. Então teve aquele Rally de Brasil, que era, né, virou meio que um FOMOzinho do final do ano passado e o início desse ano, aí agora já perdeu o momento.
Aí metade do dinheiro que entrou já foi embora. E esse dinheiro em nenhum momento entrou na Argentina até aqui. Dito isso, teve esse retorno que eu falei, que não foi ruim. Então, até agora, esperar com o nosso fundo, deu 2 CDIs. Não foi uma coisa horrível. Mas eu estou convencido que o melhor ainda está por vir. E acho que ele está muito galgado numa coisa que eu tenho falado, né? Falei dos fundamentos, é a população argentina engajada com o ajuste. E teve a eleição lá em outubro do ano passado, que a população reiterou que queria realmente o plano econômico, queria o Milei, deu força para ele no Congresso. Vai ter eleição ano que vem de novo, e aí sim vai ser presidencial para ver se o Milei fica ou não fica. Eu olho o Polymarket e vejo lá 46% de chance do Milei se reeleger e 43% de aparecer um outro cara. Eu acho completamente errada esse Polymarket. Eu estou convencido que o Milei, a chance dele é 60, 70 plus. Hoje, que a economia argentina não está brilhante. Então, o que aconteceu nos últimos 6 meses foi uma economia doméstica fraquejou um pouco, porque tem um fiscal muito apertado, teve um boom de crédito o ano passado que rolou uma depuração desse boom de crédito com os bancos nos últimos 6 meses, que já está até melhorando de novo, mas deu uma desacelerada. E o ajuste macroeconômico está vindo em cima um pouco de uma mudança da economia. Então, a economia doméstica, aquela que era turbinada por populismo, ela está sofrendo. Tarifas públicas muito baixas, que permitiam um poder de compra da sociedade muito alto, mudou completamente, é o ajuste que aconteceu. Então, essa economia está mais fraca. Então, a economia de Buenos Aires está mais fraca do que a gente imaginava. A economia do resto do país está muito forte, por causa do petróleo, por causa da mineração, da agricultura e dessa mudança que está acontecendo no país. E eu estou convencido que o pior ficou para trás nesse ajuste macroeconômico que a Argentina fez. E essa economia que vai continuar melhorando na ponta, mesmo de forma gradual, para outubro do ano que vem, vai reeleger ele. E se a Argentina tiver mais 4 anos desse plano econômico que está aqui, eu continuo dizendo que a Argentina vai virar investment grade até 2030, nessa década ainda. Esse ano tiveram 2 upgrades da Argentina, então ela era CCC, virou B, S&P e Moody's. E eu olho para a foto da estrutura do país, fiscal, investimento, potencial de produtividade, e eu falo, esse país tem toda a condição de ser investment grade. A dívida do PIB da Argentina caiu 10 pontos do PIB nos últimos 12 meses. Pensa, 10 pontos do PIB de queda de dívida PIB em 12 meses. O país acumulou reserva nesses últimos 6 meses, quase 11 bi de dólar, coisa que eles não estavam conseguindo fazer antes. O valor estratégico de Vaca Morta porrou com a história do Oriente Médio. Inclusive hoje, falando com a YPF, ela falou, cara, a gente tem um projeto de 25 bi de dólar que é para construir uma planta de LNG. 25 bi de dólar é o maior investimento já feito na história da América Latina. Não existe nenhum projeto de investimento numa estrutura fabril que custou 25 bi de dólar na América Latina. Jamais. Imagina isso sendo feito na Argentina, que é um país quase junk, né? Agora deixou de ser, mas praticamente junk. Um país que não tinha credibilidade nenhuma até 3 anos atrás e que está conseguindo colocar de pé um projeto de 25 bi de dólar. E ele falou para mim, o pessoal da YPF falou para mim, o negócio acelerou muito nos últimos meses por conta da questão do Oriente Médio. O mundo precisa diversificar o seu fornecimento de gás, o seu fornecimento de energia do Oriente Médio para outras regiões que estejam fora da questão geopolítica. A Argentina, Estados Unidos é muito forte nisso, mas está super desenvolvido já. E a Argentina surge como um hub estratégico enorme, ao ponto de conseguir colocar project finance e uma estrutura de capital para colocar um projeto de 25 bi de dólar de pé, que vai ser aprovado provavelmente até o final desse ano. Então isso aqui muda, você pensar que um país são
ativos, né, pessoas e empresas né, e ativos no geral, esse ativo, que é muito importante na Argentina, ganhou um valor estratégico enorme com essa guerra do Oriente Médio. E assim, eu olho para o fluxo de dólar que está vindo, são 140 bilhões de dólares em projetos dentro do RIGE, lá, que é aquele plano que o governo fez para financiar, para baratear a estrutura de investimento no país, incentivo fiscal, câmbio especial, e são 140 bi de dólar de projetos para acontecer. Petróleo, mineração, agricultura, infraestrutura. Está lá, está acontecendo. Mineração. Cada vez mais estratégico, lítio, cobre, na história do fornecimento da matéria-prima para o AI e tal. A Argentina tem projetos maravilhosos no papel nessa direção. Mão de obra estratégica e educada, inclusive estava ouvindo um podcast falando que o JP Morgan está colocando uma boa parte do back-office deles que estava na Ásia, porque a mão de obra na Ásia está muito cara, e escolheu a Argentina. Veio aqui no Brasil, analisou, foi no Chile, analisou e escolheu a Argentina. Por quê? Porque a Argentina é o país onde tem o maior número de profissionais que falam inglês fluente com as características que o JP Morgan precisa. Então, mão de obra especializada, matéria-primas e recursos naturais abundantes. Agora, uma energia estratégica. Um país relativamente desalavancado, lembra? 40% de dívida PIB, que caiu 10 pontos do PIB nos últimos 12 meses, e o fluxo do dólar vindo, que resolve o grande problema que era a falta de dólar na Argentina. A Argentina já acumulou 11 esse ano, eu acho que eles acumulam 20 no total, e esse negócio vai bombar nos próximos anos, porque acelera a mineração, acelera o próprio petróleo e acelera a agricultura. Então, eu sigo achando assim, com uma alta convicção que a Argentina vai ser um país, vai ser o país mais rápido de sair de CCC para investment grade da história do universo. E vejo um compromisso muito grande deles com o plano econômico, não estão saindo nenhum centímetro daquilo que eles se comprometeram a fazer. Então é carregar. Num mundo que eu sei que tem o custo de carrego cada vez mais alto, o nosso CDI cada vez, o que ia cair não vai mais ou vai cair pouco, fica difícil, mas eu sigo muito animado com o que está acontecendo lá, e não tem sido um custo grande para mim não. De novo, o nosso fundo deu 30% em 12 meses, ok, não é maravilhoso, mas pagou o CDI com folga e vai me dando fôlego para eu seguir até os próximos 12, que vai ter a eleição do ano que vem. Se eu tiver certo, ele vai se reeleger. E aí o horizonte vai se abrir para mais 4. E aí eu vou ficar muito tranquilo que sedimentou o plano econômico, vai dar tempo das mudanças finalmente se materializarem. E aí sim eu acho que vai ser o grande rally. Não, eu acho que até você comentou bastante do fundo da RPS de Argentina, que é o Long Bias. E até parabenizar, porque assim, você conseguiu levantar pouco mais de 100 milhões nesse período, que não é tão longo também, nesse cenário todo que a gente está vendo, que é super duro, em algo diferente, né? Acho que isso que é o mais legal, né? Não é algo tão comum de ser visto, você lançando uma tese temática dentro de um veículo que resolve um problema da sociedade de acesso, né? Então as pessoas não conseguem acessar direito esse mercado, é muito difícil de investir em Argentina. Sim. E ainda você aportando a inteligência que a RPS desenvolveu nesses anos todos de gestão, entregando uma experiência melhor para o investidor, né? Então isso é super e a bacana. gente provavelmente vai falar de Brasil, e eu acho que faz todo sentido estar olhando para esse tipo de alternativa para o Brasil, que eu acho que vai vir. Vamos falar de tudo isso. Infelizmente, nos próximos 12 meses. Vamos falar de tudo isso. Antes, só se mantendo na Argentina, você comentou do Polymarket. Uma das coisas que foi contra aí recentemente, a queda de popularidade do Milei, que é justificada também pelo remédio amargo que ele está aplicando na economia e, naturalmente, medidas que sejam mais pró-popularidade talvez aconteçam mais próximas da eleição do que agora, né? Não tem porquê ele começar a aplicar isso agora para virar um problema lá na frente
E o mercado atacar ele, né? E o mercado atacar ele. Então, assim, agora ele segue aplicando remédio amargo e lá mais próximo da situação. E assim ele vai construindo uma situação que ele pode chegar lá com um PIB muito forte, com uma economia pujante, entregando dados econômicos excelentes. E uma Argentina que parece um pouco na contramão do mundo todo, no sentido de problema fiscal e resultados primários em várias geografias terríveis, e a Argentina construindo uma narrativa oposta a isso, né? A minha dúvida para você é a seguinte: quando é que você acha que o mundo começa a acordar? Será que esse dólar forte que voltou para o trade agora, que está todo mundo falando de novo, será que ele não passa o carro muito na frente e tira a Argentina do jogo? Ou não? Esse fluxo de capital para emergente vai continuar sendo um tema e a Argentina pode ganhar espaço. Como é que você vê isso com a sua experiência de mercado? Então, eu estou vendo assim, se você perguntar para mim esse fluxo para a bolsa, para o dinheiro de curto prazo, esse eu não tenho certeza, tá? Porque de fato começou a sair dinheiro de emerging market, saiu bastante dinheiro de Brasil, focou muito na Coreia e não entrou na Argentina. Esse dinheiro não chegou na Argentina até hoje, tá? Agora, o dinheiro do FDI, o investidor de longo prazo, é o que eu estou te dizendo. Tem um projeto que está atraindo 25 bilhões de dólares para 6, 7 anos de investimento na Argentina. Uma coisa que jamais poderia se imaginar 3, 4 anos atrás. Que vem do Banco Mundial, né? Que vem desses... Assim, vai vir da YPF, que é a empresa local, e aí essa vai ter que correr atrás de financiamento. Vem de uma empresa italiana que chama Eni e da ADNOC lá dos Emirados Árabes. Então eles formaram um consórcio para fazer esse investimento nesse LNG. E tem tido vários investimentos assim acontecendo. Em Vaca Morta, vários investimentos, finalmente gasodutos sendo construídos. Tem um projeto de mineração que chama Vicunha, que eu estudei no detalhe. Esse projeto sozinho vai demandar 12 a 13 bi de dólar numa das maiores minas de cobre que o mundo vai construir nos próximos 10 anos. Que é um paralelo do cobre que está rolando no Chile, que é um potencial que a Argentina sempre teve e foi inexplorado. Esse projeto já está aprovado pela BHP e por uma empresa que chama Lundin para começar a ser construído e já está começando a ser desenvolvido. Então, só que leva tempo, né? Pensa, o cara foi eleito há 3 anos atrás, até 3 anos atrás era o caos na terra, imagina que eu vou investir na Argentina. 3 anos, o primeiro ano começa a arrumar a casa, pô, será que vai, será que não vai? Ninguém acredita. Segundo ano, manteve o superávit primário, segundo ano, tal, não sei o que lá, fez umas reformas, teve uma eleição parlamentar onde ele conseguiu algum nível de apoio no Congresso para começar umas reformas mais fortes. Colocou um plano de incentivo para investimento. Um país que é serial defaulter tem que fazer algum shortcut para alguém investir lá. E aí colocou, imposto baixou de 35 para 25, câmbio protegido. Aí, beleza, vou para prancheta, ver se eu faço esse negócio ou não faço. É mais um ano de prancheta para ver, realmente e tal. Que é o que está começando agora, de fato, acontecer. Então eu estou vendo assim um FDI crescente na Argentina. Esse é um investidor de mais longo prazo. Inclusive o governo argentino nem está muito fazendo questão desse dinheiro de curto prazo. Eles não querem esse dinheiro, porque eles sabem que esse dinheiro entra e sai, daqui a pouco tem eleição, o dinheiro vai embora, aí o Banco Central tem que se defender lá, porque o especulador que entra e sai. Tanto é verdade, você não consegue nem marcar reunião. Como gestor de equity de curto prazo na Argentina, o Toto Caputo nem recebe você. Ele quer falar com o cara lá do investimento de 10 anos. De infraestrutura, e ele está certo. Então está começando a acontecer de fato. E esse negócio do que rolou aí na geopolítica do petróleo é muito relevante para esse valor desse pilar argentino que é Vaca Morta para os próximos 10 anos. Eu não sei se o petróleo vai cair ou não vai cair, até acho que tem um bom consenso que deve cair de novo, né? Chegou a bater 110, voltou agora para os 70 e talvez volte para os 60, sei lá. Isso não vai ser um ponto de eliminar esse investimento que está rolando em Vaca Morta, porque tem um valor estratégico. Eu quero ativo produzindo gás e energia aqui, mesmo a $60,
porque vai que tem um novo disruption no Oriente Médio e eu não posso ficar 100% dependente de lá. Então, as coisas estão acontecendo e é isso, é um tiro mais longo realmente. E eu estou cada vez mais... Se você perguntar hoje, quão mais convencido você está em relação a 1 ano atrás, em relação a 3 anos atrás? Eu estou mais convencido. Porque eu estou vendo, o risco país caiu. Quando eu vim aqui em julho do ano passado, quando eu primeiro investi na Argentina, era 1.300 pontos. Há 3 anos atrás. Quando eu reinvesti na Argentina, porque eu já tinha investido na Argentina na época do Macri, que a gente já falou isso aqui. Estava 1.300 antes do Milei entrar. Aí o Milei entrou, quando eu vim em julho do ano passado aqui, estava 750. Hoje está 450. Então a coisa está acontecendo, o risco país está comprimindo. As ações não deram essa porrada ainda. CDS. CDS. As ações ainda não deram uma porrada que seria justificada por uma compressão de 1.300 para 450 no risco país. Mas vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. E o fundamento está lá e eles continuam muito rígidos no plano econômico, convictos naquilo que está fazendo. Então, se falar a popularidade do Milei caiu, verdade, a popularidade do Milei caiu. Mas eles não arredam pé no plano econômico. Vão seguir firmes naquilo ali, da construção dessa credibilidade. E eu continuo achando que aluno que faz lição de casa passa de ano. E a Argentina hoje, de fato, é o aluno mais disciplinado do mundo. Se tem um aluno que está fazendo a lição de casa todo dia, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, esse aluno é a Argentina. Ele vai passar de ano. Demora um pouco mais, 1 ano a mais, 2 anos a mais, eu não sei exatamente. A gente nunca sabe. Por isso que eu quero estar investido lá, acompanhando o fundamento, vendo se tem alguma coisa que deixou de funcionar ou se os alicerces começaram a ser abalados, que eu não vi até agora. E muito pelo contrário, estão cada vez mais reforçados. E é isso. Agora, o ano que vem vai ter eleição, vai ter vol. Eu, se Deus quiser, vou fazer uma boa gestão do nosso fundo para a gente conseguir, que nem o ano passado teve a vol de setembro e outubro, a gente conseguir uma travessia menos dolorosa para os nossos cotistas. E se também eu perceber que vai dar uma merda, sinceramente, eu vou tirar o time de campo, como eu sempre fiz no Brasil, na própria Argentina, na época do Macri, e esse é o meu mandato. Mas eu acho que a probabilidade está muito alta de ter uma continuidade, e aí sim, né? Porque os primeiros 4 anos são sempre muito difíceis, né? Demora para as coisas acontecerem. O Plano Real também foi assim, né? E eu acho que se ele tiver mais desses 4, como eu acho que ele vai ter, aí sim o jogo vai ficar mais fácil. Aí vai ter upgrade de MSI, aí vai ter, provavelmente esse risco país vai cair muito mais, aí o fluxo de dólar vai de fato começar a acontecer, porque demora, até você colocar um projeto de pé e ele gerar caixa, são anos. Não é projeto de AI que você colocou hoje e amanhã está gerando. Não, é negócio para construir tubo, gasoduto, uma planta de LNG, 6 anos para construir, uma planta de mineração de cobre, 8 anos para construir. Demora, não acontece do dia para a noite. E eu acho que aí já vai estar amadurecendo tudo isso. E aí, talvez essa história do investment grade que eu tenho brincado, mas no fundo tem... Quem fizer análise um pouco mais rigorosa vai perceber que o fundamento está lá por trás. E é o tempo que às vezes o investidor não tem, mas que eu estou me propondo a ter nessa tese de Argentina. E um negócio que eu acho que vale ser mencionado também é que você comentou que hoje você estava num evento com outro banco sobre a região. Eu tenho visto alguns investment bankings que têm relacionamento na região, desenvolvendo mais conexões com as empresas, etc., porque é um universo investível muito comprimido, né? Deve ter o quê? 6 empresas, se eu não me engano, é isso? Não, os ADRs argentinos são 15. São 15 Mas ADRs assim, argentinos. é isso, tem, assim, tipo, realmente, Mas tem o poucos universo investível de tese que você vai olhar... a gente olha lá umas 10. Umas 10, beleza. Você tem 10 nomes, é muito pequeno, né? Sim, aqui tem 150. Exato. Que já é pequeno também, Sim. e mesmo assim, putz, Sim. é muito maior. Uhum. Então assim, se você vem com uma consolidação do segundo mandato do Milei e entrega essa mensagem positiva que você acabou de comentar,
Vai ter uma porrada de IPO, vai aí ter uma começa a porrada vir de IPO, follow-on. começa a vir follow-on. Sim. Né? E aí isso vai aumentando liquidez e o capital vai sendo atraído e vai entrando mais dinheiro. E vai E entrar você no está MSCI. nesse movimento antes, né? Ou seja, você colhe antes de todo mundo também. Bom, acho que a gente conseguiu fazer um bom preâmbulo aqui de Argentina. Talvez até com o cenário Brasil vai ressaltar, né? Então vamos migrar para esse assunto. Mas só antes, a última vez que a gente fez o episódio, você falou, o que choveu de comentário, o time sabe, perguntando aqui do nome do fundo. Qual é o nome do fundo? Qual é o nome do fundo? RPS... Long Bias Argentina. RPS Long Bias Argentina. Tá lá no app, tá lá Então tá aí, ó. É só investir. Inclusive, eu acho que quando eu vim aqui, a gente ainda não tava, ou já tava, não lembro. Porque teve uma transição entre... Você veio, o fundo era novo. Tava uma transição entre ainda não pode entrar na plataforma, porque não tem o tempo e não sei o que lá, e depois entrou hoje tá lá, se digitar vai achar. Pronto, tá aí, beleza. Vamos falar de Brasil, fazendo esse pitch de venda para... O cenário inverteu, a gente começa o ano otimismo, fluxo de capital para estrangeiros, né, saindo lá de US, né, indo para emergentes, foi... a maior porrada de captação desde 91 ou 4, não lembro agora de cabeça, no MSCI Latam. Então, assim, tava um céu de brigadeiro, a turma aqui falando, né, o Quelete, beijo pro Quelete, falando que ia faltar papel, né, que a gente ia entrar num cenário de extremo bull market aqui, tinha corte de juro na curva, né, putz, só mensagem positiva e leitura de transição, né? Aí, putz, começa a sair uma série de eventos no noticiário, especialmente político, casado com o cenário externo, que, putz, é locomotiva e a gente é vagão, né? Então aí você teve mudança de leitura de cenário lá fora, né? As companhias surpreendendo, inteligência artificial que vai puxar mesmo, o ciclo de CAPEX tá vindo aí que nem um caminhão, inflação sendo gerada, juro para cima lá fora, e vem agora o Fed na transição com o ROC, mensagem ROC textbook, aquela coisa perfeita. E a gente ainda, na contramão aqui, corta juros, já gera um estranhamento, comunicado do Banco Central estranho, várias coisas que aconteceram. O cenário inverteu, fez um V, né? Saiu de otimismo para nem vai cortar mais juro, e agora vai ter manutenção do governo mesmo, o cenário fiscal é esse. Você falou, agora há pouco, está com uma visão bem ruim, né, para o que está acontecendo. Talvez a gente vai viver mais anos duros aí dos próximos 12 meses. Como fica a tua cabeça do time da RPS lá com essa mudança e transição do cenário? A gente estava com uma cabeça de que o Brasil não é um investimento, é um trade. Eu vou tentar elaborar isso aqui. E que o trade estava acontecendo, que era o trade que vinha desse dólar fraco, era um trade que acontecia de uma potencial transição para a direita no cenário político, dado o que estava acontecendo e está acontecendo, inclusive essa semana, na América Latina, toda virando à direita, e que a gente poderia seguir nessa direção também. Uma visão de commodities mais otimista, né? As commodities, principalmente as commodities do AI, talvez, né? E aí era um combo, e um valuation barato, então esse era o combo. E o gringo saindo um pouco dos Estados Unidos e indo para esse trade alternativo. E tudo mudou, né? Porque o excepcionalismo americano se provou de novo. Eles induziram uma guerra e mostraram a fortaleza que tem, porque na escassez tudo tinha na Argentina, nos Estados Unidos. Então tem petróleo, tem o investimento de AI meio isolado do que estava acontecendo no resto do mundo. Você teve um aumento de juro nos Estados Unidos relativamente, né, pelo menos as curvas, que fez com que a visão de dólar fraco diminuísse. E os Estados Unidos se mostrou realmente uma região isolada em um momento de fragilidade muito mais fortalecido do que o resto. E o dinheiro voltou lá para os Estados Unidos, voltou a subir muito o Nasdaq, voltou a subir muito a tese de AI, que eu acho que é uma tese secular, eu estou até otimista em relação a esse assunto, vai ter vol, etc. Não sou um especialista, mas eu vejo um mérito muito grande na tese. Então a turma que estava apostando contra os Estados Unidos mudou um pouco o mindset. E a gente piorou muito. Infelizmente, a gente piorou muito. Partindo do político, ia ser Tarcísio, ia ser uma vitória relativamente tranquila contra o Lula, pelo desgaste, pelo cansaço, etc. e tal. Infelizmente, não deu para ser o Tarcísio por tudo que a gente sabe.
é Flávio hoje, né? Acho muito difícil uma terceira via, podemos conversar sobre esse assunto, mas acho que está muito interditado, porque existe 25% do eleitor brasileiro que não está querendo ouvir nada que não seja o bolsonarismo. Está completamente blindado a isso. Então fica muito difícil a conta, matematicamente quase impossível, né? Você conseguir se tem 25% da população que simplesmente não se engaja com ninguém, a não ser aquilo que eles já acreditam que está consolidado lá, que é a visão do Bolsonaro. Então, virou Lula contra Flávio, com a máquina cantando de um jeito que, assim, absurdo que a gente está vendo. São 215 bilhões de reais injetados no populismo para eleger o presidente. A máquina funcionando. E assim, as pessoas subestimam isso, mas é enorme o impacto que isso tem no curto prazo da vida do brasileiro, que não é um cara politizado, que tem uma visão de longo prazo estabelecida sobre uma visão de mundo. O cara está vendo a vida dele ali. E como é que está a vida dele ali nesse ano de eleição? Tá boa para o brasileiro médio. Tá boa, teve um monte de benefício. Quem estava enroscado lá no Serasa, estão limpando o nome do cara, o consumo está forte, está tendo uma transferência de renda muito importante do rico para o pobre no Brasil, que tem um efeito de longo prazo péssimo, na minha opinião, mais que no curto prazo é maravilhoso. E tem um candidato para rivalizar com esse cara, que é um candidato frágil, que tem um monte de problema, né, na sua campanha. Problema na questão de envolvimento com o Centrão, agora a questão com o Banco Master. Não é um cara forte do ponto de vista como candidato, não tem nada muito diferente além de falar que é filho do pai. Então é isso, tá? Hoje no Polimag tá lá, 50 e cacetada de probabilidade pro Lula e 25 para ele. Pode errado, mudar? né, Pode mudar? Eu acho que pode mudar. Mas para você conseguir reverter essas questões aí dos últimos, eu diria, meses, precisa de um evento extraordinário. Acontecem eventos extraordinários no Brasil, no ano eleitoral? Acontecem, aconteceu, facada, cai avião, a gente sabe, mas você precisa acreditar nisso. O jogo, do jeito que ele está jogado hoje, vai cair no colo do Lula. Precisa alguma coisa extraordinária acontecer para isso não se materializar. E é isso. Fica um evento de cauda. Não é o evento principal. E quando você para pensar o cenário estrutural de Brasil, ele piorou muito. Porque se vai ser Lula, nós temos um problema fiscal muito maior do que a gente tinha na época da Dilma. A gente tem 20 pontos do PIB a mais de dívida do que na época da Dilma. Isso não é pouco, é muito. É uma empresa muito mais alavancada do que era a última vez que ela quase quebrou. A gente tem uma carga tributária muito mais alta do que da época da Dilma. Então o lado da onde é fácil fazer, que é aumentar imposto para resolver o fiscal, nós fizemos. Aumentamos o imposto até o limite do que dá, 33% de carga tributária. Dá para aumentar um pouco mais? Até dá, mas a gente já está vendo o tamanho dos ruídos que são qualquer tentativa nessa direção. Então a gente vai ter que fazer um endereçamento pelo lado dos gastos. E pelos lados dos gastos, são 5 contas muito difíceis de mexer em ambiente normal. A minha tese é que o Brasil vai fazer a lição de casa. Só que em outro nível de preço dos ativos. Nós não vamos pular do precipício que nem a Argentina pulou por 30 anos e nem que nem a Venezuela pulou. Nós não vamos ficar 30 anos batendo cabeça. No Brasil não é assim que acontece. Só que vai ser agudo e rápido. Mas eu vejo que os preços vão ter que ser em outro patamar. Principalmente o câmbio. Porque é onde bate na sensibilidade do político. A gente ouve, né, que Brasília reage ao câmbio. Então a Brasília vai reagir. Mas vai ser a um estresse cambial, que eu acho que pode vir se de fato o Lula for reeleito, nas características hoje que a gente tem da nossa economia. Uma economia que está praticamente, na minha opinião, em dominância fiscal, que tem que fazer um ajuste fiscal muito agudo,
em contas muito impopulares para serem mexidas. E é isso. Vai fazer? Vai, mas no estresse. Então, eu estou pessimista, eu acho que o trade do Brasil ficou um pouco para trás, tanto pelo que está acontecendo lá fora, quanto o que de fato aconteceu aqui. Então, a minha recomendação tem sido diminuir um pouco essa posição em renda fixa, que é gigantesca no Brasil. Todo mundo está entupido de renda fixa, com razão, o juro está alto, está uma delícia carregar esse negócio. E aumentar um pouco a exposição em ativo real, que eu vi que foi o único ativo que de fato protegeu o patrimônio do argentino durante a crise que eles viveram, e aliás qualquer emerging market que passou por crise, a única coisa que funcionou foi ativo real. E hoje o investidor tem total capacidade via BDR na própria Bovespa ou via fundos aí que tem uma infinidade de fundos estrangeiros para ele investir, de dolarizar um pouco mais o patrimônio e esperar. São 6 meses, menos de 6 meses que vão daqui até a eleição e depois como é que o mercado vai reagir pós-eleição. E se eu estiver falando nada disso de fato se materializou, beleza, você perdeu um pouco do diferencial do juro daqui lá fora, com talvez um pouco de carrego de bolsa lá fora, não sei como é que você quer montar essa carteira, mas isso é irrelevante se de fato acontecer um mega estresse, que pode acontecer, porque o fundamento do Brasil piorou muito. Então, essa tem sido a minha cabeça lá na RPS. Então, os fundos da RPS hoje têm baixíssima exposição a risco Brasil, baixíssima exposição a risco Brasil, long e short, com uma cabeça defensiva. Estamos mais posicionados, sempre tivemos em Argentina, um pouco mais em outras coisas em US, uma posição menor, e cautela. Cautela. Não é hora, sinceramente, olhando, eu estou há 35 anos nesse mercado, não é hora de ser guerreiro. É hora de se proteger o seu patrimônio e entender que os fundamentos pioraram muito, que o viés político está indo numa direção ruim para os ativos de mercado e ter paciência, né? E eu vejo os spreads de crédito muito apertados ainda, eu vejo esse otimismo de que não, o juro já está alto demais, não tem como aumentar. Cara, no estresse, os ativos perdem correlação. Então, um pouco essa é a minha visão, assim. Não é abandonar 100% a renda fixa no Brasil, eu não acho que vai ter um default, acho importante isso, não acho que vai ter um default de NTNB, como algumas pessoas eu têm falado. Não é esse o game que eu acho. Mas eu acho que o brasileiro pode ficar bem pobre em dólar, bem mais pobre do que é hoje em dólar. Isso, Então, isso é relevante? Depende, a pessoa não tem nada a ver com dólar, olha só a vida dela em reais aqui. Acho que vai ter um grande estresse para quem tem patrimônio em reais. Mas você vai acabar ficando pobre em dólar. Como qualquer outro emergente que entrou em estresse, normalmente o mecanismo é no câmbio. E se eu tiver errado, e as coisas, de repente, elegemos o Flávio, e o Flávio veio com um plano legal, com um time bacana, etc e tal. Beleza. Quanto você perdeu nesse game de diminuir sua exposição em reais? 6 meses de CDI? Tudo bem. 6%? Nada. Perto do estresse que eu acho que pode acontecer. Mas assim, vamos quebrar então a conversa. Primeiro você falou sobre diminuir o CDI, na exposição à renda fixa, e você depois comenta sobre não acreditar ter um default na NTNB. Né? Queria falar um pouco disso porque envolve um pouco, acho que um dos grandes riscos discutidos nos bastidores do mercado, que é um default via inflação, né? Ou seja, a inflação aqui no Brasil descambar, né, por completo. Você tem medo disso? Como é que você enxerga? Porque quando você comenta da Argentina, é um pouco do que aconteceu lá, né? Então, assim, como é que é a sua leitura? E até, se você puder trazer essa analogia do que você viu na Argentina e como é que se comporta, como é que acontece, quais são os gatilhos, onde vai pegando para mostrar, enfim, tentar trazer isso um pouco para a mesa. Então, vamos lá. O jeito mais fácil de fazer, que não depende de aprovar no Congresso, nada,
um ajuste fiscal é isso que você falou. É perder um pouco da âncora monetária. Não estou falando de rasgar completamente, mas perder um pouco dessa âncora monetária e deixar a inflação fazer uma parte do serviço sujo. Se a gente não vai conseguir aprovar no Congresso reduzir 20% as despesas com saúde e educação, porque é socialmente impalatável conseguir aprovar um negócio desse numa sociedade que não está preparada para isso, que não sofreu o suficiente para tomar esta decisão, se a gente não tem capacidade de fazer uma nova reforma da Previdência que mexa de forma relevante na idade mínima, etc., que é a principal conta nossa em termos de despesas, se a gente não é capaz de mexer de forma relevante com os incentivos, com os programas sociais, e cada um pensa sobre isso, não existe resposta, ninguém tem a verdade, é uma opinião que cada um tem que ter. Acha que o Brasil vai conseguir aprovar no Congresso, mexer nessas 3 linhas, saúde, educação e previdência, de forma relevante para mudar a trajetória da dívida PIB do país? Se você acha que isso vai ser aprovado no Congresso, está tranquilo. Agora, se você acha que a gente não tem ainda a maturidade na sociedade para fazer esses ajustes, o ajuste vai vir via inflação. Então, é isso. A NTN-B é ruim? Não, porque ela é inflação mais alguma coisa. Eu não acho que vai ter nesse nível de default. Agora, um pré, entendeu? Um CDI que vai ficar baixo relativamente à inflação, eu acho que é uma coisa para pensar. E, principalmente, se a gente entrar nessa linha, que é a linha mais fácil, que normalmente 99,9% dos países emergentes, quando entram em estresse, vão para essa linha, um pouco mais populista e um pouco menos de fazer a lição de casa de fato, normalmente o câmbio tem uma grande desvalorização. Normalmente o câmbio é a válvula de escape. E eu olho para esse câmbio perto de 5 e falo, tá caro fazer esse hedge. Tudo bem, custa 15% ao ano, 14% qualquer coisa, que é o CDI, para carregar 12 meses numa posição redeada. Aí você tira um pouco do cupom cambial, ou sei lá, você vai comprar o S&P, quanto o S&P pode subir em 12 meses, tal. Claro que tem um trade-off aqui. Mas eu acho que esse trade-off é baixo, dado o risco que eu vejo por aí. Eu acho que tem um ponto importante que assim, eu acho que as condições de contorno hoje são piores do que as condições de contorno que a gente tinha quando teve a crise da Dilma. Entendi. Então você acha que o buraco vai ser mais embaixo? Pode ser mais embaixo. Por tudo que eu falei, a dívida é maior, a carga tributária é maior, e eu acho que o consenso da sociedade para uma mudança está zero, porque está todo mundo vivendo no mundo de Nárnia, entre aspas. O juro no mundo é muito mais alto que da época da Dilma, e isso é uma coisa muito relevante que eu vejo. O risco de subir, né? Que eu vejo assim, não, mas pô, na época da Dilma o juro não foi muito além do... Sim, mas o juro americano era zero. O juro americano de médio prazo está 3,5%, de longo prazo está 4,5%. Isso muda completamente o game. Se era 4,5%, a gente tem um spread em cima disso, mais as nossas cagadas, mais a nossa alavancagem que aumentou, etc. Não sei se a gente vai conseguir jogar esse CDI muito para baixo de 11%. Bom, a curva está subindo para cima, né? Uhum. Mas mesmo 11%, se você pegar um modelinho bobo de dívida PIB, com um PIB potencial de 2, que eu acho que é o que a gente tem no máximo, com o tamanho da dívida que a gente tem hoje, e com, sei lá, 11 de CDI, ou 12 de CDI, sei lá qual é o número, joga 10. Você vai ver que a conta não fecha com o primário que a gente... Quanto a gente vai conseguir fazer de primário? Hoje está menos meio com gol de mão. Se a gente conseguir fazer um primário de meio, seria 100 pontos de ajuste, seria, sei lá, alguma coisa como 100 e cacetada bi de corte de gasto, que é lote. A conta não fecha, a gente tem que fazer um primário de 3% do PIB para a conta fechar, 3,5%. Eu não acho que nem Flávio, nem Lula estão preparados para um negócio desse. E aí nesse negócio de... Bom, então eu fico comprado em downside de BRL ou no upside do
do dólar contra o real. Isso. É, Tem um pouco de ativo real que as pessoas não têm. Né? que é o que você tá Vamos falando, combinar que é aqui, esse né? long and short Quem tá tem fazendo. bolsa na bolsa, quem tem bolsa hoje? Acho que eu e o Quelete, mais isso. meia dúzia de É isso, maluco, é, tá certo? Então, assim, eu acho que isso tá errado. Tem que ter um pouco mais de bolsa. Claro que é uma bolsa específica. É o Que quê? tipo Shopping? Eu acho que é ativo real, que eu falei aqui. Então é utility, shopping, empresa exportadora, que estão vivendo um momento difícil. Tá difícil achar uma exportadora Isso boa que eu ia no te Brasil, falar, né? não tá fácil, né? Porque, enfim, Olha a situação da commodity, celulose, por exemplo. celulose. Mas você tem uma Embraer, que a gente tem lá na RPS, a gente acha que tem uma cara interessante, ainda mais com esse negócio de fim de guerra, o petróleo caindo, e a história da empresa estruturalmente é uma boa história. Tem que fazer uma curadoria. Até acho que a Vale no relativo não é tão ruim. Eu não sou otimista com minério, tenho estado errado, que eu achei que o minério era para estar mais para 80 do que os 100 que está agora, 100 e pouco. Mas, de fato, tem uma pujança rolando no minério e eu acho que tem a ver com depletion, né? As minas estão perdendo volume muito rápido e você está tendo novas plantas entrando, novos projetos entrando, meio que para repor o que está sendo perdido nas plantas antigas, né? Nas minas antigas. E, enfim, tem se mantido $100 esse minério já há 5 anos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Você olha a média, tem meio... E a 100, a Vale não é cara. Eu nem tenho muito, mas conheço quem tenha e acho que tem mérito a tese. Tem que estudar, eu acho que tem. Então tem jeito de fazer uma carteira defensiva com cara de ativo real e esperar, tendo um pouco de posição nisso aí. As posições que eu tenho na Argentina antigas, que eu carreguei por 10 anos e que mais me deram retorno, foram os ativos reais que eu tinha lá na Argentina. A turma da renda fixa quebrou lá, ninguém viu a cor do dinheiro. Mas quem tinha apartamento em Buenos Aires, quem tinha ações de empresas sólidas na Bolsa da Argentina, ganhou dinheiro em dólar. Uma crise que eu nem acho que é a crise que a gente vai viver. Tá? Então, eu acho que isso está um pouco errado na alocação de capital média do brasileiro. Tá? E hoje em dia você não conseguiu encontrar nada legal aqui, porque eu não gosto da Embraer, não gosto da Vale, a celulose está difícil, está difícil montar uma carteirinha em dólar de empresas brasileiras. Tem quantos BDRs listados no Bovespa de empresa em dólar para você comprar? Escolhe também, o que você quiser. Pô, sei lá, não gosto de AI, não estou entendendo. Pode comprar cestas, né? Sei lá, compra o próprio S&P, compra, sei lá, uma empresa de staple americana, compra Coca-Cola. Enfim, não falta opção, tem que estudar um pouco. Então, hoje em dia, o investidor tem 1000 alternativas para se defender desse cenário que eu estou construindo aqui. Só acho que a carteira está muito carregada nesse crédito privado, nesse CDI e talvez até em pré, que eu acho um risco grande. Perfeito. Bom, já ficou claro mais ou menos o seu posicionamento, mas aí só para amarrar, o que mais tem na sua carteira hoje? Você tem a Argentina, você tem esse long and short aqui no Brasil, você está pessimista com o real. O que mais você tem, assim, olhando para o mundo? Você tem esse mandato global, então o que mais você está otimista? Cara, a gente tem lá, assim, eu estou carregando, a última vez que eu vim aqui, 1 ano atrás, eu falei que eu tinha TSM, NVIDIA, a gente continua com TSM, NVIDIA a gente vendeu erradamente, mas eu continuo com TSM. Eu acho que essa história do AI, pelo menos algumas empresas que realmente têm uma vantagem competitiva e que fornecem coisas especiais, tipo a TSM, não tem ainda rival para a TSM no mundo. E eu acho que esse capex de AI vai continuar. É bolha. Pode ter bolha de valuation em algumas coisas, etc. Mas que o investimento vai acontecer. E que eu acho que se tiver uma desaceleração de capex vai ser para 2028. Não é 2026 e não é 2027. Eu estive lá em Nova York, até a gente se encontrou no JP Morgan, tem o quê? Um mês atrás? Um mês e pouco atrás. E eu fiz muita reunião sobre esse assunto lá. Não sou especialista, não quero cagar regra sobre isso aqui, mas ficou claro para mim que esses hyperscalers, esses caras dessas linguagens,
vão continuar investindo pelo menos aí 2 anos, tá? E aí vai ver se tem retorno, se não tem retorno, mas acho que por enquanto ainda está bem claro que eles estão nessa corrida e essa corrida veio com pernas, não vai acabar aqui. Então acho que você ter exposição a quem fornece a infraestrutura disso é boa. A discussão de se Micron, se chip, se memória de fato faz parte dessa coisa escassa, dessa coisa que realmente é difícil de replicar, eu entendo, é uma bola dividida. Mas acho que a TSM é zero bola dividida, que hoje ainda não tem ninguém que faz o tipo de processador que a TSM faz e nem vai ter nos próximos muitos anos. Então a gente tem uma posição ali. Eu sigo um pouco mais pessimista com a Europa. Mostrou a fragilidade que a Europa teve agora nessa guerra do Oriente Médio. Enfim, eu não sou animado com... A economia europeia até vai melhorar um pouquinho por causa do fiscal que está sendo solto lá. Mas quando você olha e fala, no que eles estão gastando essa grana? É em bomba, é em ponte que não precisa, no final é na formação de um capital de retorno baixo, né? Não sei se eu quero ter isso, né? Fora das questões demográficas. Então, a gente está um pouquinho short Europa para fazer hedge para essa carteira que a gente tem. Eu estou falando de TSM, mas a gente tem umas outras coisas relacionadas a AI. Eu tenho uma posição em Google, que eu carrego há muito tempo, que está sofrendo no curto prazo, mas eu acho que o Google vai ser um dos vencedores desse game de inteligência artificial. É uma base de ativo muito bacana, uma dominância no que faz. Eu acho que é um dos ganhadores. Eu estou um pouquinho short Europa para fazer um hedge, para não ficar com um direcional muito grande. E bem tático também, porque é isso, a gente está vivendo um momento muito de fluxo, então os ETFs bombam tudo, dali a pouco muda o humor, vende tudo. Muito ETF Então alavancado para pessoa física. Você tem que ter uma cabeça aberta para respeitar níveis, controlar o seu drawdown, porque a volatilidade vai ser muito alta. Então, você comentou, né? Juros subindo, não combina com ativo de risco. Um mundo com a maluquice que a gente está vivendo, geopolítica, guerra alfandegária, vai ter midterm elections esse ano lá nos Estados Unidos, não sei qual vai ser o outcome desse midterm, mas vai ter muita vol associado. Enfim, nós estamos num ambiente bem hostil, eu diria, no geral. Então, uma carteira que tem que ter essa flexibilidade. Não é comprar e fechar no e fechar o olho e passar no caixa. Acho que infelizmente é um momento de mais trading do que de fato de carregar posições. E é uma das coisas que a gente faz bem lá na RPS, né? A gente tem essa característica de ser traders e respeitar níveis e entender os momentos que o mercado se apresenta. É um pouco isso. E eu realmente fiquei um pouco mais pessimista no Brasil aí nos últimos, diria, 3, 4 meses. Tá? Ô, Paulo, deixa eu até falar disso e aí mudar o tom, né? Para falar com pra gente amarrar aqui. Papo de Lucas para Paulo aqui, meu amigo que a gente se conhece, eu te conheci quando eu tinha 22 anos de idade, eu tô com 29, são 7 anos que eu te conheço. Você tava no meu primeiro episódio do Stock Pickers que eu fui pro estúdio, você era um dos entrevistados. Eu lembro você falando que o Warren Buffett não ia conseguir ter sucesso no Brasil naquela época. O próprio Buffett, anos depois, num evento da Berkshire, falou que ele só é o Buffett porque ele nasceu nos Estados Unidos. Aí ele te confirmou o que você falava desde aquela época. E de lá pra cá, pô, são 7 anos, eu acho que eu nunca vi a indústria de fundos, que a gente chama de indústria, é o jeito que a gente apelidou, né? Eu sei que não produz nenhum produto, mas, pô, indústria de fundos. Nunca passou por um momento tão duro quanto esse, né? Quer dizer, você sendo empresário, empreendedor do segmento, né? Tudo que vem acontecendo, né? São as isentas dificultam muito a vida da indústria, né? Você é um competidor difícil de lidar. Aí a 175 permitiu a seniorização e subordinação de cotas e criou um produto que isola a volatilidade e também virou um outro competidor. Já estava duro brigar antes com a renda fixa bancária, com as LCIs, as LCAs que já estavam puxando muita liquidez do sistema. E aí agora você entra num cenário onde
não está construtivo para o Brasil, tem um pessimismo, um ar carregado, né? O crédito privado, etc., sugando muito dinheiro por conta do benefício de coletar esse CDI, né? Esse juro gordo do Brasil. Os produtos de crédito estruturado, que também tem esse benefício de não ter a volatilidade por conta da falta de marcação ao mercado de vários ativos, também sugam, né, essa liquidez. Então, assim, tá tomando porrada de todo lado, né? Uhum. E você é um cara que eu admiro pra caçamba, não só porque você é muito, muito inteligente e sempre foi um cara extremamente humilde e aberto, sempre foi receptivo, mas você é um cara muito apaixonado, né, pela RPS. Eu vejo Sim. essa paixão no teu olho quando você fala da empresa até hoje. Como é que tá a sua cabeça, assim, como empreendedor e empresário, dado esse cenário, tirando parte de gestor, então olhando para a empresa e o que você tá vendo no mercado até aqui, como é que tá a cabeça para frente? A gente está tendo que diversificar, né, um pouco do que a gente fazia, né? Há uns anos atrás, o alocador falou: eu quero que você faça só uma coisa e apenas uma coisa, e se você se desviar dessa coisa, eu vou tirar o dinheiro de você, porque eu quero um especialista focado. Esses estão morrendo. Quem faz só uma coisa e aquela única coisa, aquela coisa perdeu o seu encanto, o seu interesse, e a gente está vendo, né? A gente tentou diversificar a RPS um pouco, nem tanto, né? Focado em equity ainda, mas a gente montou esse fundo de Argentina, a gente tem um long only, um long bias, um long short. A gente tem tentado montar uns produtos alternativos, uns pipes, para aproveitar algumas oportunidades específicas de investimento que estão aparecendo, na nossa opinião, nesse momento de caos. Claramente, coisas bizarras acontecem e tem oportunidades que nascem exatamente no caos, né? E a gente está vendo algumas. A gente deve lançar um pipe semana que vem de um investimento que a gente quer fazer específico numa empresa brasileira. Então a gente está tentando se reinventar nessa realidade que você falou muito difícil. E o que está permitindo a gente fazer isso é uma coisa que eu falo assim: a RPS é muito forte na governança. Muito forte na governança. A gente está vendo agora, Colasso, sinceramente, os discursos de governança que sempre fazem parte da tese de investir numa gestora, de fato, se eles se sustentam na realidade difícil que a gente está vivendo. Se a sociedade realmente fica de pé quando diminui muito a remuneração, diminui o AOM, todo mundo tem que colocar talvez dinheiro na empresa para ela continuar por um tempo. Se há uma meritocracia associada dentro daquela sociedade, se de fato tem uma divisão de equity, de decisão sobre a empresa e de produtos, né? Eu acho que a RPS está se provando meio bulletproof nesse momento muito difícil, né? Quantas gestoras que estão deixando de existir, que estão tendo racha de sociedade, que estão, enfim, tendo problemas porque talvez a governança não era tão sólida quanto imaginava, e talvez os sócios não fossem tão convictos nesse projeto, quanto os sócios da RPS são. Então a gente teve quase zero turnover de pessoas nesse momento tão difícil, e não é esse mês que está difícil. A RPS tem vivido um momento de remuneração muito abaixo do que a gente teve já há quase 2 anos, né? E eu estava te falando aqui, né, antes da gente gravar, eu sou convicto que a RPS vai estar do outro lado da ponte se demorar 2, 3, 4, 5 anos para a gente conseguir chegar do outro lado da ponte. Essa é uma indústria cíclica. A única certeza que eu tenho é que ela vai ter o upcycle de novo em algum momento no futuro. A gente vai estar vivo, vai estar lá fazendo o que a gente faz, com a convicção que a gente faz, com o amor, com a paixão, com o foco que a gente sempre fez. E está sendo um bom estresse para os alocadores que sempre fizeram aqueles análises de governança das empresas, para eles voltarem para a prancheta, olhar tudo que se falou nos últimos 10 anos e o que de fato está acontecendo na realidade desse momento tão difícil. E é isso, graças aos meus sócios, nós somos lá 6 sócios na holding, graças à convicção dos meus sócios na nossa empresa, no nosso mandato, na nossa governança e na paixão de fazer o que eles fazem. Eu olho para um e para outro e falo: cara, não consigo ver esse cara fazendo uma outra coisa. É isso que ele gosta de fazer, é isso que ele acorda todo dia de manhã e vai para
vai para o trabalho. Segunda-feira é um dia divertido para todos os meus sócios, eu tenho convicção. E é isso, cara. E essa história de diversificar um pouco. Isso é que está salvando. O ano passado, assim, foi esse fundo de Argentina que deu o colchãozinho para a gente conseguir remunerar todo mundo a preço de mercado. E também o fato de ser antigo, né? Nós estamos há 13 anos, né? Então teve um período difícil no início, que todo mundo empreendeu. Teve um período muito bom ali, quando a gente estava já maduro e tal, e teve um bull market, captamos bastante, fechamos todos os fundos, não queríamos mais dinheiro de ninguém, estávamos felizes do tamanho que a gente estava. Então ali a gente conseguiu montar um colchão para a gente encarar esse inverno que a gente está vivendo. E vamos torcer aí. Mesmo nesse cenário mais difícil que eu estava falando aqui, que eu acho que vai ser difícil, 12 meses, para qualquer gestor, se a minha tese de Lula estiver certa, como eu acho que a gente não vai ficar no cenário Venezuela, de ficar sofrendo por uma década, o mercado vai se ajustar. Então é isso, vai ter um ataque contra o câmbio, o presidente vai ter que mexer ou vai ser empichado, e a gente vai corrigir o rumo e vai ter uma baita porrada. Isso eu acho que é por aí. É tipo Dilma. Durou um ano e meio, etc e tal, mas a reação dos mercados foi muito rápido. Porque é isso, eu não acho que a gente está numa sociedade que vai permitir a gente ficar muddling through por muitos e muitos anos. E aí vai ser a oportunidade de encher a mão, loucamente. E a gente quer estar vivo para participar desse movimento. Perfeito, muito claro. Bom, teremos mais oportunidades de conversa aqui. Vamos, então, se Deus quiser. Vamos ter com certeza absoluta. Eu convido você que acompanhou o episódio até aqui, então, para visitar os canais da RPS, conhecer um pouco mais o trabalho do Paulo, do time dele, dos sócios dele. Faz trabalho aí, há mais de uma década, né? Time tested, foi testado pelo tempo, né? Quantos ciclos de Brasil a gente não viveu nisso aí, né? E agora com essas novas teses temáticas que a turma, inclusive, ficou pedindo muito da última vez para falar o nome, tá aí então, RPS, Long Bias Argentina, né, para a turma conferir. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais Stock Pickers. Um beijo, tchau.